Zacarias capítulo 1, verso 3, a palavra do Senhor diz-nos assim: Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Você pode ler comigo esse texto? Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Oremos mais uma vez. Senhor, graças te damos por tua santa palavra, e neste momento, ó Deus, pedimos graça do Senhor para ouvir a tua voz. Senhor, que as palavras do nosso coração, o meditar nosso, sejam agradáveis a ti. Ó Deus, aplica a tua palavra ao coração de todos nós que estamos aqui. Aplica a tua palavra ao coração de todos os irmãos que nos assistem pela internet. Que haja conforto, que haja refrigério, que haja despertamento da tua parte. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Eu quero hoje meditar com os irmãos sobre este importante tema que nós encontramos neste versículo, Zacarias capítulo 1, versículo 3. Tornai-vos para mim. Tornai-vos para mim. Quando nós lemos essa declaração do profeta Zacarias, nós fazemos a pergunta, por que esse texto é o que é? Na verdade, nós temos que ter zelo por toda a Escritura e não por alguns livros em especial. E os livros dos profetas, eles são relegados. Alguns profetas são lidos e os profetas menores, as pessoas parecem que não têm tanto interesse. Mas quando nós lemos a mensagem toda da Escritura, nós vemos que todos os livros estão imbricados, eles estão coligados, eles fazem sentido, é uma mensagem só da parte de Deus para o coração humano. E hoje eu quero meditar com vocês nesse tema, tornai-vos para mim. Tornai-vos para mim. Para nós entendermos o que quer dizer esta mensagem de Deus por boca do profeta Zacarias, é necessário que nós recorramos ao livro de Esdras. E se você puder, abra sua Bíblia comigo em Esdras, e nós vamos meditar um pouco nos primeiros capítulos deste livro. A história nos ensina, a história bíblica, que o povo de Israel, por conta de ter abandonado a lei do Senhor, de não ter seguido a palavra de Deus, o povo se dividiu. E se dividiu de uma forma tão drástica, a ponto de duas tribos ficarem ao sul, reino de Judá, que era composto da tribo de Judá e Benjamim, e as tribos do norte, outras 10 tribos. Por isso nós temos, num dado momento, a necessidade de reconhecer o que é a história de Israel, para nós entendermos a mensagem. Reino do norte e reino do sul. E nós já meditamos e estudamos aqui várias vezes como que se deu isso, e que o reino do norte e o reino do sul, eles foram capturados pelos impérios antigos e foram levados cativos. E um dos grandes impérios daquela época demonstrou uma inteligência maligna contra o povo de Deus. E eu hoje gostaria de meditar com vocês nesse tema, tornai-vos para mim, e que você tenha, em nome de Jesus, reverência para adquirir na palavra de Deus discernimento para viver esses dias que nós estamos vivendo. Porque a Bíblia nos ensina que o mundo jaz no maligno. A expressão jaz no maligno, ela é mais contundente do que do. Porque do é propriedade de, agora no é imerso em.
O mundo jaz no maligno. Existe uma mentalidade no mundo. E essa mentalidade, ela conspira contra a vontade de Deus. Nós lemos isso nas Sagradas Escrituras. Nós vemos o apóstolo João escrevendo nas suas cartas, que são epístolas gerais à igreja, ele dizendo: filhinhos, não acrediteis em qualquer espírito, antes julgai os espíritos. João está dizendo ali o seguinte: examine a mentalidade da mensagem que chega para vocês. Essa mensagem, ela pode ser meramente humana e carnal. Essa mensagem, ela pode ser diabólica, demoníaca, e ele usa homens também para introduzir esta mensagem. Ou a mensagem é de Deus e ela vem de encontro à edificação. E é isso que nós aprendemos no livro de Esdras, é que quando o povo ouve a mensagem de Deus, o povo é edificado e o povo se empreende num projeto de edificação. Quando o livro de Esdras é escrito, é importantíssimo, porque é o momento em que, depois dos reinos, tanto do norte como do sul, terem sido levados cativos pelos assírios, depois passado para os babilônios, e depois os medo-persas, o Senhor Deus cumpriu o que ele havia dito por boca do profeta Isaías, que o povo que estava cativo seria liberto por um rei chamado Ciro. E o profeta Isaías é boca de Deus dizendo que Deus levantaria o seu servo Ciro. Deus disse isso por boca de Isaías, meus irmãos, 200 anos antes de Ciro nascer. 200 anos antes, Deus chama pelo nome alguém que viria a nascer. Nem o tataravô de Ciro existia. E o Senhor disse: ele vai nascer, o nome dele será Ciro, e eu o levantarei para que ele faça voltar o meu povo, traga libertação para o meu povo. E chegou este momento. Diz-nos a palavra do Senhor no livro de Esdras que esse momento da liberdade do povo em voltar para Jerusalém e reconstruir o templo ao Senhor, reconstruir Jerusalém, chegou. Mas de que forma que isso veio? Nós, quando estudamos este livro, vemos que levas de pessoas, de famílias, foram comissionadas para retornar para Jerusalém, para edificar o templo e a cidade. E como se deu esta edificação? Deus levantou um homem chamado Zorobabel. Ele era de linhagem sacerdotal. E naquele movimento da libertação e de retorno para Israel, os sacerdotes então se reúnem e fazem uma acurada pesquisa, levantando a genealogia das famílias para saber quais eram as pessoas da linhagem de Arão, levitas, pois os sacerdotes eram responsáveis pela construção do templo. Eram responsáveis por preparar o espaço onde seria ali congregado o povo para oferecer os sacrifícios ao Senhor segundo a lei, o espaço onde o povo congregaria para ouvir a palavra de Deus. E foi levantado estes nomes, e aqueles que não tiveram zelo em cuidar da sua linhagem, se eles aparecessem dizendo: eu sou descendente de Arão, eles diziam: então prove. Se a pessoa não pudesse provar, diziam: então você não pode participar conosco desta obra, porque ela é santa. Nós estamos devotados escrituristicamente a uma linhagem que Deus levantou para cuidar do santuário. Nós vamos voltar a praticar a lei do Senhor. E esse povo volta para Jerusalém. Diz-nos a palavra do Senhor no versículo de número 5 do capítulo 1 de Esdras: então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Eu gostaria que você lembrasse dessa frase. Esdras capítulo 1, versículo 5.
o Espírito de Deus despertou pessoas para edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Aqui há um contexto, e o contexto é, no Antigo Testamento, lugar de culto a Deus, é onde a palavra de Deus é ensinada para o seu povo, é onde o povo de Deus congrega para ouvir a voz de Deus, para voltar para suas casas e o culto continuar em suas casas. Por isso era importante a reconstrução do templo. E essa mensagem de reconstrução do templo, eu quero trazer para que nós reflitamos sobre o nosso papel de hoje, reconstruir a vida, reconstruir as nossas famílias, reedificar, tirar a nossa vida e a nossa família dos escombros que há no mundo. Não é vontade de Deus que as nossas famílias vivam arruinadas. Não é vontade de Deus que o culto ao Senhor seja relegado na história. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque hoje, em nome de Jesus, eu quero compartilhar aquilo que Deus trouxe ao meu coração. Nós vivemos num mundo que está cultuando ruínas e tenta de todas as formas dissuadir qualquer projeto de reconstrução. Quando alguém se levanta dizendo, eu vou trabalhar para sustentar minha família, há uma mentalidade maligna no mundo dizendo, não vai não. Não vai não. Há uma mentalidade no mundo hoje, quando alguém diz assim, vou me casar. Pessoas dizem, mas você ainda está nessa de casamentos entre homens e mulheres? O amor é muito mais que isso. Há uma liberdade nos gêneros. Nossos filhos estão sucumbindo a essas teorias nas escolas. Nas ruas as pessoas estão assimilando uma cultura maligna de destruição do núcleo familiar, porque se há uma ruptura na estrutura familiar, segundo a palavra de Deus, então qualquer mentalidade penetra a família. Reconstrução, reedificação, são palavras que o maligno não gosta e não quer presentes no mundo. Mas nós somos povo de Deus, e povo de Deus ouve a voz de Deus que diz, eu estou libertando vocês para que vocês sejam povo da reedificação. E assim, quando o povo volta para Jerusalém, a palavra do Senhor nos diz, no livro de Esdras, que, capítulo 3, dê uma folheada comigo rapidamente, que quando chegaram em Jerusalém, essa primeira leva, levantou-se Jesua, filho de Josadaque, versículo 2, Esdras 3, 2, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel. Eles chegaram em Jerusalém, vindos do cativeiro medo-persa, depois de terem passado décadas e décadas debaixo de domínio assírio que os proibia de cultuar a Deus, debaixo de domínio babilônico que era arrogância exalada para todos os lados. Houve esse momento de libertação, e quando eles chegaram em Jerusalém, qual foi a primeira coisa que eles passaram a reedificar? O que está escrito aí? Versículo de número 2, edificaram o altar do Deus de Israel. Olha o versículo 3, firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à... Irmãos, o que é um povo sob terror? Já imaginou? O que é um povo sob terror? Dizem que há aproximadamente 300 guerras acontecendo no mundo neste momento, e nós não sabemos, porque a mídia escolhe o que mostrar para nós. A mídia seleciona assuntos para chegar até você e fala para você, veja só isso, veja só isso, veja só isso, veja só isso, e alguém está lucrando com isso.
Mas há países que estão vivendo terror. E um povo sob terror, invadido pelo medo, ele pode ser invadido por qualquer outra coisa. E aqui o texto nos ensina algo que é peculiar do povo de Deus. O povo foi libertado por Deus, voltou para Israel, voltou para Jerusalém, e a primeira coisa que, mesmo sofrendo o terror dos povos vizinhos, que tipo de terror era esse? Nós vamos matar vocês. O lugar de vocês é lá no cativeiro. Enquanto vocês foram levados cativos, nós ocupamos as terras de vocês. Nós ocupamos os quintais de vocês. A terra que era de possessão, que Deus deu a Abraão, Isaque e Jacó. Agora é nossa. Nós vamos botar vocês para correr. E eles, debaixo de tantas ameaças, eles ergueram o altar ao Senhor Deus. Irmãos, nós, povo de Deus, no mundo todo, estamos vivendo sob ameaça. Só não aceita isso quem não quer ver. E o que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, erigir o altar do Senhor, na nossa casa, na nossa família. Na nossa família. Olha como que é a mentalidade do mundo. O país que engendra o plano de governar o mundo todo, já tem um mecanismo tecnológico de identificar facilmente qualquer habitante seu. E ele engendrou uma internet superpotente para que o mundo todo esteja nela. E ele faz acordos comerciais para que o máximo de nações entrem nela. E ele cria dispositivos tecnológicos que roubam a atenção das crianças aos mais experientes. E esta semana, a China sancionou uma lei que é proibido qualquer pessoa baixar um aplicativo da Bíblia no seu celular. E eles sabem quem baixa. E nós vivemos num mundo que as pessoas selecionam quais notícias mostrar para nós, para nos distrair, enquanto uma mentalidade anti-Cristo, anti-evangelho vai imperando e tomando conta. Nós precisamos voltar para a Escritura, e mesmo sob todas as ameaças e terrores que o mundo está passando, devemos ter foco de erigir o altar do Senhor. Irmãos, na prática, o que isso quer dizer para todos nós? Nós precisamos voltar a meditar na lei do Senhor dia e noite. Nós precisamos congregar nossa família para orar, para buscar a face do Senhor. Nós precisamos invocar a presença do Senhor. Nós precisamos voltar a jejuar e orar, nos quebrantar, pedir perdão a Deus dos nossos pecados, mudar a rota. A palavra do Senhor Deus é: tornai-vos para mim. E por que essa palavra, tornai-vos para mim? Porque quando o povo chegou, começou a reedificação do templo e de Jerusalém. Veja comigo o capítulo 4 do livro de Esdras. Olhe só essa narrativa. Esdras capítulo 4, versículo 1. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias, e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: não tendes conosco na edificação da casa ao nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou quem? Ciro, rei da Pérsia. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Preste atenção. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano.
todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. O que o texto está nos dizendo? É que quando o reino do norte foi levado para o cativeiro, os assírios tinham uma técnica para tirar a identidade de um povo. E era a seguinte: tira o povo do seu lugar e leva para o cativeiro para escravizar. E o lugar onde eles habitavam traz gente de outras nações e coloca morando ali. E essas pessoas trazem diversas culturas para apagar essa que estava aqui antes. E assim se perde a herança e a identidade do povo nessa terra. Reviraram os túmulos, tomaram as propriedades, e estes povos que vieram trazidos pelos assírios. Há algo interessante que o livro dos reis, segundo o livro dos reis, o capítulo 17, nos narra, é que quando eles vieram trazidos pela Síria para adentrar o lugar da terra que Deus havia dado ao seu povo, feras, leões começaram a atacar suas famílias, e eles ficaram com medo, e pediram ajuda para a Síria. E sabe qual foi o conceito deles? Os deuses desta terra estão atacando nossas famílias. Nós precisamos aprender a sacrificar aos deuses de quem estava aqui antes. É uma mentalidade mundana. Então o rei da Síria mandou um sacerdote voltar para lá para ensinar a palavra de Deus para aquele povo, porque eles estavam com medo dos leões. Mas, meus irmãos, há uma grande diferença de servir a Deus porque tem medo das feras do mundo e servir a Deus porque o ama. Há muitas pessoas que afluem para as igrejas e para os cultos, não porque amam a Deus, porque tem medo das feras. Porque tem medo das feras. Eu ouvi diversas vezes pessoas dizendo o seguinte: pastor, eu preciso estar no culto domingo à noite, porque senão na segunda-feira meu trabalho parece que não vai para frente, parece que Deus está me castigando porque eu não fui no culto domingo à noite. Isso é uma visão pagã. Nós estamos aqui hoje porque nós amamos a Deus, e porque amamos uns aos outros, e cremos que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, e que nós somos mutuamente edificados. E esse povo aqui, olhe só, eles viram a reedificação, a reconstrução do templo, a reconstrução do espaço que congregaria todo o povo de Deus. E eles foram lá e disseram: nós queremos participar. E Zorobabel, que era um homem dado à escritura, de linha sacerdotal, disse: vocês não têm parte conosco, porque a conversão de vocês não é igual à nossa. Isso aqui é a obra de Deus. Nós não podemos associar a obra de Deus com as motivações mundanas. E esses que foram oferecer ajuda, não eram ajudantes coisa nenhuma, porque logo depois eles saíram dali e fizeram o quê? Começaram a dissuadir o povo para que os inquietasse, os desanimasse de reconstruir e abandonassem a obra. E isso não acontecia. Então o que eles passaram a fazer? Alugar, contratar gente para minar o povo. Pare e pense comigo isso. Uma mentalidade que chega a outra e diz o seguinte: olha, eu te dou tantos reais ou dólares, o que seja, para que você se infiltre lá no meio daquele povo e desanime eles. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Nós vivemos num mundo que sorrateiramente a igreja é perseguida. A igreja não será perseguida dentro de um coliseu por feras. Não haverá soldados romanos arrombando portas como no início da igreja. Mas ela já está perseguida subliminarmente, e isso vem de forma tão silenciosa que as pessoas dizem: estou desanimado na fé e não sei porquê. E você está recebendo enxurradas e enxurradas pelos meios virtuais, pelos canais de pessoas dizendo: desanime do culto a Deus, desanime de ser gente da edificação, deixa esse negócio de reedificação para lá, que construir família o quê? Que culto a Deus o quê? Não, já que nós não podemos nos unir a vocês, nós não vamos deixar você reconstruir. Essa é a mentalidade do mundo hoje em dia.
E isto não sendo o bastante, o versículo de número 6 nos diz: no princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Sabe o que eles fizeram? Mandaram uma carta para o rei, dizendo o seguinte: não deixe eles reconstruir. Vejam os anais, os livros antigos, porque quando eles construíram esse templo, eles se concentraram, eles então não dependiam, eles não baixavam a fronte para os reinos que os submetia. Se você deixar, isso vai acontecer com vocês. Versículo de número 24, veja comigo, Esdras 4, 24. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até ao 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Quanto tempo a obra ficou parada? Quanto tempo, irmãos? Cessou, pois, a obra da casa de Deus 2 anos. 2 anos da obra parada. Você já viu uma casa que estava em ruínas e alguém começou a reparar ela e por algum motivo esta obra teve que parar novamente? Qual a impressão que dá de uma casa que estava em ruínas e alguém começou a reparar ela, mas não terminou? Não é algo inquietante? Você pensa, ué, por que não termina? Por que não termina? Irmãos, a mentalidade no mundo hoje é essa: não reconstrua, não edifique, não faça o que Deus manda você fazer, porque se você interromper ao meio, torna-se motivo de gracejo para o mundo todo, e as pessoas olhando diz, uai, que coerência há nisso? Como assim? E nós estamos vendo algo parecido no mundo. E aí o povo interrompeu a obra. E é aqui que nós chegamos no porquê que Zacarias disse o que disse. Porque há 2 profetas que profetizam nessa época. O primeiro que Deus levantou lá em Judá para o povo que já tinha voltado. O seu nome era Ageu. E ele levantou, e a palavra de Deus na boca dele foi algo pesadíssimo. Lendo o livro de Ageu, nós entendemos que quando veio uma ordem de lá de fora, dizendo, parem de edificar, o povo deixou colher, deixou espada, deixou material, mas eles voltaram com subsídio dado pelo rei Ciro. O rei Ciro mandou que tomassem todos os tesouros que Nabucodonosor havia roubado da casa de Deus, disse, devolvam, levem de volta para Jerusalém. Esse povo estava entesourando algo para colocar dentro do templo, foram subsidiados para voltar. Mas quando começaram a reconstruir, foi embargada a construção. Então, a palavra de Deus na boca de Ageu foi mais ou menos isso. Vocês pararam de fazer a obra de Deus, e porque a obra de Deus não pode ser feita, vocês estão construindo as casas de vocês? O silêncio é proposital. A palavra foi, porque um rei embargou a obra de Deus, então você usa deste embargo para dizer, então eu vou voltar-se para os meus interesses. Sabe o que está acontecendo no mundo hoje? Algo parecido. Porque o sistema diz, parem com esse negócio de culto a Deus. Esse negócio de comunhão santa do povo de Deus. Pare com isso. E aí nós dizemos o quê? Como não pode, então eu vou cuidar dos meus interesses. Irmãos, tenhamos maturidade para ouvir isso que eu vou dizer, por gentileza. Na prática, como que isso funciona? Funciona mais ou menos assim. Não pode ter culto. Não pode se reunir para ter comunhão. Mesmo com o distanciamento que nós estamos aqui.
Cada um está distante um do outro, pelo menos 1 metro. Não pode nem chegar perto. Mas aí se alguém diz para nós assim, vamos ao shopping, que está assim, as pessoas estão acotovelando, nós vamos e não criticamos. E ele voltou com o povo, congregou o povo, meus irmãos, e lançou os alicerces do templo ao Senhor. E quando fizeram isso, houve um choro comovente que todos os povos vizinhos ouviram e perguntavam: que choro é esse? E o choro era de alegria, porque eles estavam entendendo que fazer a obra de Deus é missão do povo de Deus. E a missão do povo de Deus é o culto a Deus. E o culto a Deus é anunciar a glória de Deus para que todas as nações reconheçam que só o Senhor é Deus. E quando eles ouviram a voz de Deus, pararam de ouvir as vozes das autoridades mundanas contra Deus. Houve um avivamento naquela nação. O que nós precisamos acolher aqui essa noite não é uma mensagem que está dizendo o seguinte: desrespeitem as autoridades. Não. Autoridades são constituídas por Deus. E nós damos bom testemunho, obedecendo às autoridades. O que eu estou dizendo para você é: julgue a mentalidade que há por detrás de tudo o que acontece no mundo e que conspira contra a obra de Deus, contra a tua casa, contra a tua família, e não quer que você seja
povo da reconstrução, povo da reedificação, povo que reedifica o altar do Senhor. Pelo contrário, o mundo vai sempre dizer para você: pare o que você está fazendo, pare o que você está fazendo, não reconstrua, não reconstrua. E nós estamos vendo hoje no mundo inteiro pessoas dizendo: onde está a igreja? Aqueles que tinham mensagem de bálsamo para nós, onde eles estão? Aqueles que pregavam: o Senhor me libertou, cadê eles? Nós vamos nos acovardar? Irmãos, a mensagem para os nossos dias é a mesma que o Senhor enviou para o seu povo no Antigo Testamento: tornai-vos para mim. Tornai-vos para mim. É a minha vontade que é importante. É a minha vontade que faz com que você tenha paz na terra. Porque o povo havia tomado do espaço de embargo, dizendo: agora nós vamos fazer tudo o que é do nosso interesse. E o Senhor vem e diz: eu libertei vocês, eu usei Ciro para subsidiar a viagem de vocês de volta. Os utensílios do templo foram devolvidos para que o templo seja reedificado, porque eu vou libertar toda a massa do meu povo para fluir novamente, para ouvir a minha palavra, para voltar o culto a mim, porque eu tenho um plano de enviar o Messias, o Salvador do mundo. Tornai-vos para mim, tornai-vos para mim. Eu convido você nessa noite a se colocar em pé, e nós vamos orar, e que essa mensagem, ela conduza você na sua oração. A mensagem é essa: tornai-vos para mim. Nós estamos tão influenciados por mensagens de medo, de terror, de embargos, e o Senhor nos libertou para uma missão no mundo. Nós precisamos entender que devemos nos tornar para o Senhor. Nós obedecemos às autoridades, mas a palavra de Deus é a maior autoridade sobre as nossas vidas. Convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte e meditar. O Senhor te libertou de um cativeiro infernal. Ele libertou você do império das trevas, o transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos chama de seu povo, propriedade exclusiva, povo santo, para anunciar as maravilhas, as virtudes daquele que nos chamou. Meu irmão e minha irmã, como está o altar do Senhor na sua casa? Como está o culto a Deus na sua vida? Como você tem lidado com este momento do mundo? A voz do Senhor é essa: tornai-vos para mim, tornai-vos para mim. Amado Deus e Pai, graças te damos por esta noite, por tua palavra, por tua presença. Ó Deus, nós pedimos a ti perdão dos nossos pecados. Ó Deus, pelas investidas que nós recebemos e que nós baixamos guarda, e quando o mundo embarga cultos e tantas coisas, nós então aproveitamos dos embargos para valorizar mais os nossos projetos do que a pregação do Evangelho, do que a glória de Deus em nossa casa, restaurando família, restaurando relacionamentos. Senhor, ajuda-nos, precisamos nos voltar para Ti, e isso é obra do Teu Espírito Santo em nós. Por nossas próprias forças nós não conseguimos. Pedimos a Ti graça para que isso aconteça. Aplique a Tua palavra aos nossos corações. Faz-nos, ó Deus, cidadãos que respeitem as autoridades deste mundo, mas, ó Deus, que nós não utilizemos destes momentos para nos afastar da missão que o Senhor tem nos dado na libertação do Teu povo. Que nós restauremos o culto ao Senhor na nossa casa, que restauremos o culto ao Senhor na nossa família, que restauremos o culto ao Senhor na nossa igreja, que restauremos o fervor espiritual de falar de Jesus no bairro, de anunciar as maravilhas do Senhor, em nome de Jesus.
Que assim seja, Senhor.